Vamos utilizar a partida direta do motor. Vou colocar uma botoeira para ser o on, outra para ser o off, e a gente vai estar associando isso a um LED que vai ser o status desse motor. Vamos ver aqui como a gente vai poder fazer isso. Vou colocar uma botoeira para cada função, né, de on e de off. Vamos aqui procurar a lâmpada, que se eu não me engano é essa. Isso, a gente pode estar utilizando essa aqui para sinalização. Vamos aqui para as ferramentas. Eu gostaria de inserir um texto, que eu acho que fica mais visual, né? Colocar on, off. Tá copiando outro aqui para a gente estar fazendo aqui também o status, né? Vamos fazer isso aqui para o motor 1. Eu percebi que a gente também podia estar inserindo o on e off diretamente aqui nos botões, né? A gente pode estar dando um duplo clique nele e estar inserindo textos aqui. A gente pode vir inclusive aqui e alterar a fonte, trazer mais complexidade e mais profundidade relacionada a isso. E é muito interessante a gente estar sempre conhecendo todas as ferramentas de visualização, porque de maneira geral, os operadores que são as pessoas que vão estar de frente aos programas que você vai estar desenvolvendo, eles precisam que a tela seja o mais amigável possível para eles. Inclusive tem normas relacionadas a isso, para que o programa que esteja rodando seja agradável visualmente. E isso não somente no âmbito de beleza, mas também no âmbito de conforto visual. Então, a norma também aborda questões de cores e diversas questões que são relevantes para o conforto visual de quem está operando. Então, você trazer um programa que seja o mais visual e menos poluído possível é uma maneira muito interessante de estar trabalhando com criação de telas. A criatividade ela conta muito quando a gente está tratando disso. Bom, agora retomando aqui para o nosso objetivo central, nós podemos estar associando esses botões às variáveis. No caso, aqui a gente, como eu comentei, a gente vai fazer em relação à partida direta do motor. E eu vou até colocar aqui especificamente motor 1, já que a gente criou dois motores, né? Então a gente pode estar especificando que isso aqui está relacionado ao motor 1. Então vamos associar esse on ao on do motor 1. A gente tem aqui na aba direita todas as ferramentas que a gente vai poder estar fazendo em relação a esse elemento. E aqui eu gostaria de explicitar aqui sobre a configuração, que a gente tem diversas funções, diversas ações que podemos realizar nesse botão, que pode é, ocasionar em um resultado, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o on mouse click, que eu acho que é uma das mais úteis, né? Que a gente vai executar um evento quando se pressiona o botão e solta, que é uma situação de botoeira normal, né? De botoeiras não retentivas, né? Então, quando se pressiona e solta o botão, a gente pode configurar uma ação relacionada a isso e quando a gente clica, a gente pode ver quais são os eventos que podemos estar associando a esse clique de mouse. E a gente pode estar, por exemplo, gravando uma variável, isso é importante, por exemplo, para variáveis analógicas, né? Então, eu quero que toda vez que eu clique nesse botão, o set point do meu nível vá para 100. É uma possibilidade de tratar isso com botões, sejam eles botões em uma caixa de visualização ou sejam eles botões em maneira física, né? Mas botoeiras realmente físicas ali instaladas. Alternar uma variável, né? De 0 para 1 ou de 1 para 0, enfim. A gente pode estar fazendo esse toggle, né? Que a gente chama, associando a esse botão e demais outras funções, né? E aí quando a gente insere uma função dessa, a gente faz a configuração aqui relacionada com qual a variável que vai estar sendo utilizada, qual o máximo e mínimo que eu vou poder estar inserindo nessa variável, que opa, fui excluir aqui e deu um alerta. Enfim, mas no caso não vai ser isso que a gente vai estar fazendo, já que eu vou estar associando a uma variável booleana
Então a gente tem uma função mais simplificada para fazer isso, que é o tocar. E o que que diz o tocar? A gente configura o toque de uma variável booleana. E aqui a gente vê que a variável será selecionada para true ou false quando se pressiona o mouse. Naturalmente, quando eu pressionar ela variável que está em off, na verdade que está em false, vai para true, a não ser que eu pressione essa caixinha, que aí a pressão do botão vai estar associada a tornar aquela variável que está em true para false, que não é o que é interessante para mim. Eu quero que quando eu pressione esse botão, a variável on1 vá para true e mesma coisa com off, vá para true, quando há a pressão do botão. A gente dá um duplo clique aqui para selecionar a variável. A gente podia estar digitando ali diretamente a variável, mas com os três pontinhos a gente consegue estar acessando diretamente as variáveis que vão estar do PLC PRG. E, no caso, on1 é a variável que vai estar associada a esse botão. Agora aqui é o off. Vamos estar podendo fazer a mesma coisa para off1. E aqui, na botoeira, a gente vai estar associando aqui em posição, variável. E, no caso, eu vou querer o status do motor 1. Ou seja, quando esse programa for rodar, pressão em on, a gente vai estar ligando esse motor, pressão em off, a gente vai estar desligando. Né? Botoeiras simples, não retentivas. Vou fazer uma compilação para ver se não há nenhum erro no nosso projeto. Quando faz a compilação aqui, gostaria de, inclusive, falar que a gente poderia estar associando essas botoeiras à troca de telas, né? Em programas mais complexos, em programas que se exige uma organização maior, a gente pode estar fazendo mais de uma tela. E aí, é, essa tela pode estar sendo alternada com o clique dos botões, que é muito interessante para fazer essa troca de telas. A gente, da mesma maneira que a gente adicionou essa tela de supervisão, a gente pode vir aqui, adicionar objeto e estar adicionando outra tela para fazer esse jogo de telas de maneira mais organizada. Quando eu for explicitar como o programa do controle de nível, que é o trabalho final, em relação a esse desenvolvimento, a gente vai estar trabalhando com mais de uma tela e a gente vai poder fazer essa visualização. Já fiz a compilação. Vou clicar em sim para fazer o download no nosso controlador. Ó, ele exige que a gente inicie a aplicação para começar a visualização da tela. Bom, e naturalmente ele já abre a tela que a gente criou. Ele faz isso de maneira automática. Né? Então eu vou tentar dividir a nossa tela para a gente conseguir estar visualizando, né? De maneira paralela ambas as situações. Aqui é outro projeto. Enfim, não consegui dividir a tela. Mas a gente pode pressionar ON e a gente vê que o nosso motor está ligado, que a gente tem o status, que é como se fosse o feedback desse motor. Pressiono OFF, ele desliga. Pressiono ON, ele liga. Como são botoeiras não retentivas, a gente não tem a necessidade de ficar segurando o botão ON para que o motor fique ligado. A gente pode soltar e ele permanecerá ligado. E pode pressionar o OFF, que isso ocorre da mesma maneira. Vamos ver se essa tela está realmente de acordo com o nosso programa do PLC PRG. Vemos inicialmente aqui, trocando de tela, que o ON está desligado, né, está em false, e o OFF também está em false, né, está ligado porque é um contato normalmente fechado. Vamos pressionar o ON, ou seja, ele estava em false, agora foi para true, consequentemente o status foi para true. E não aconteceu nada em off, né? Não pressionamos nada em off. Conseguimos ver que o contato ON fechou, né? A gente tem a alimentação passando e, consequentemente, alimentando a bobina do status 1. Ou seja, de fato, o que a gente está atuando ali na nossa tela de supervisão está condizente com o nosso programa, nosso PLC PRG. Se eu pressionar o OFF, o contato normalmente fechado vai abrir e a gente tem a desenergização do status 1, que é a nossa bobina associada ao LED. E a gente pode dar um clique aqui que nada vai acontecer, já que não há alimentação da bobina.